Bom dia mais uma vez, boa tarde, boa noite, conforme os vossos fusos horários nas vossas nações, amadas amigas e amigos. É para continuar, amados, não posso parar. Vamos continuar a leitura do livro. Prossegue-se o mesmo deve ser assuntos. Além das razões acima postas, vamos ler as razões. Quem são eles que trazem bem vestiduras brancas e de onde vieram? São os que vieram de uma grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e de dia e de noite o servem no seu templo, e aquele que está sentado no trono os cobrirá com um como um pavilhão. Eles não terão mais fome, nem sede, nem sol, nem a calma os incomodará mais, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os há de conduzir às fontes de águas vivas, e Deus afogentará dos seus olhos todas as lágrimas. Além das razões acima professas, a precisão de começar a persuadir estas lições à geração próxima futura parece ainda mais forte, suposta a relação da disciplina, pouco menos que universal entre os católicos, pois já hoje a virtuosa prática da moral cristã, tão visivelmente desprezada e pesando-se tão pouco na devida observância da religião, ainda entre a maior parte dos eclesiásticos, deve ser eclesiásticos, entre a maior parte dos eclesiásticos. Faz parecer tudo isto que já começam os funestos princípios daquela fatal apostasia, ou falta geral da fé, que, como diz São Paulo, junta à corrupção dos costumes, tem de preceder à futura aparição do famoso ministro de Satanás, o detestável anticristo. E na verdade é bem para temer a diminuição da fé, quando a libertinagem do espírito faz tantos progressos, quando cada particular dá visos de admitir por princípio não acreditar senão o que a razão pode compreender,
ou seguir somente o que pode lisonjear as suas inclinações, e que prática da moral cristã se pode esperar de povos submergidos nos prazeres mundanos, ou que, unicamente ocupados nos seus particulares interesses, não empregam um só momento em pensar na eternidade, nem talvez dirigem a Deus uma breve oração. Logo, sendo este de modo ordinário o portamento dos homens nos nossos dias, deve-se trabalhar com vigor para impedir, quanto for possível, que a geração nascente não seja deve ser infeccionada com aquela corrupção pestilencial, e empregar todos os meios para que venham a entrar os seus nomes em o número dos escolhidos. Quando a desordem da irreligião e da infidelidade se vai derramando e transcendendo por todas as partes, devemos recear que não estamos muito distantes daquele fatal período em que Deus fará passar todas as gentes pelo crisol da tribulação, a fim de os provar, como se prova o ouro na fornalha, para discernir os bons dos maus, como se aparta e separa o trigo do joio. Então, poucos que ficarão firmes e constantes no meio das tentações e perseguições brilharão com maior resplandor. E apesar daqueles tempos em que a massa de género, ou malta de género, ou massa de género humano, chegará a um tal ponto de corrupção que se alistará nos estandartes do Anticristo, adorando como a Deus e renunciando ao culto do seu Criador, à sua religião santa e à sua própria convicção. Porém, não obstante o grande poder do Anticristo e a permissão que ele terá para obrar prodígios extraordinários, os bons fiéis, ainda que poucos, levarão a palma da vitória pela sua generosa constância em sustentar a causa de Deus, à custa das próprias vidas, com uma tão sólida firmeza que não será jamais contrastada, nem pelas promessas, nem pelas ameaças, nem pelos tormentos. E assim, por virtude de sua perseverança, terão eles a glória de ser coroados os seus trabalhos com uma vitória completa, e a causa da religião plenamente vingada pelos justos juízos de Deus, E ele
exercitará sobre os ímpios quando, depois de haver exterminado pelo modo mais terrível aquele homem de Satanás, o Anticristo, com todos os seus sócios, extinguirá totalmente a idolatria e dará plena paz à sua igreja. Por último, se deve notar que dos fiéis cálices da ira de Deus, até agora consideramos três deles, o primeiro, o terceiro e o sexto, se derramarão para castigo dos idólatras, e os outros três, segundo, quarto e quinto, foram para castigo dos hereges. Reflexão sobre a sétima idade da Igreja Cristã. A sétima e última da Santa Igreja é a mais extensa de todas, por ser a da eternidade. Ela tem o seu princípio no terrível espetáculo do juízo final de todos os homens. Uma parte dos quais lhe recebia na celestial Jerusalém, para gozar uma felicidade sem fim, e a outra, que é mais numerosa, vai ser submergida no tanque de fogo e de enxofre, onde terá de padecer inexplicáveis tormentos por todo o espaço da interminável eternidade. Todo aquele que meditar com atenção sobre a máxima diferença destes dois estados, por pouco sentimento de religião que tenha, certamente se verá obrigado a fazer os maiores esforços para merecer a felicidade de um e evitar a desgraça do outro. Um e outro extremo excedem, na verdade, a toda a compreensão da inteligência. Mas poderemos, de algum modo, o felicíssimo estado da eternidade de bem-aventurança, que é o que mais pertence à presente história. Mostra-se Deus, ao sair desta vida, às almas que, já purificadas de toda a culpa e pena, julga dignas de tão alto favor, não pelo modo imperfeito com que algumas vezes se lhes faz ver na terra por entre o véu da fé, e apesar das sombras e das figuras das coisas criadas, mas imediatamente, face a face, em si mesmo, manifestando-se-lhes a sua essência divina, em todo o resplendor da sua grandeza.
em toda a beleza das suas perfeições, em todo